Bom dia, pessoal. Mais um dia, sejam bem-vindos aí a mais uma aula, né? A nossa aula da vocação. Eu acho que é muito interessante a gente fazer essas aulas nesses momentos assim. Por quê? Nesses horários, porque a gente já começa o dia de uma forma diferente, né? Então, eu acho que eu acho que a gente aproveita melhor a nossa semana, a gente aproveita tudo melhor quando a gente está reunido logo nas primeiras horas do dia, né? Hoje, o tema que eu escolhi para nosso encontro é a vocação, né? Eu acho que todos nós, em algum momento, em determinada situação, a gente começa a se perguntar que diabos nós viemos fazer aqui, né? Nessa terra, com com essa gama de profissões, com essa gama de atividades, com essa gama de de funções que nós temos, né? Então, o Lavelle, ele explora isso também, né, na sua filosofia, ele explora isso também em isso perpassa a maioria dos textos dele, né? Então, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Marielle, bom dia, Ana. Então, isso perpassa toda a filosofia dele, de modo que ele faz as mesmas perguntas do que nós. O que nós estamos fazendo aqui? Qual a minha função? Será que eu realmente vi para o mundo? Né? E se eu penso uma pergunta feita às 6 horas da manhã de uma segunda-feira, provavelmente todos em, em linha né, em momentos antes de sair para o trabalho ali, de fazer aquela sua atividade de tantos anos, né? E aí ele se pergunta isso. O que a gente pode começar a pensar é o seguinte: que há dois tipos humanos, pessoal. Dois tipos humanos que Lavelle vai dizer que existem, tá? E todos esses nossos encontros aqui, basicamente, eles vão ser aí, né? Eles vão ser aí baseados nessas ideias de Lavelle, baseados nessas ideias, né? Que ele traz em sua filosofia. E o primeiro deles, ele é exatamente os seres humanos que possuem extensão e os seres humanos que possuem profundidade. Isso é muito interessante da gente pensar na diferença entre esses dois, né? Na diferença entre aquele ser humano que possui extensão horizontal e aquele ser humano que possui profundidade vertical. Olha só que interessante. Um só tem olhos para o espetáculo do mundo. Tem necessidade de que este se renove indefinidamente sob seu olhar. Não se cansam de lhe admirar a variedade e a novidade, mas tem com eles apenas um contato de superfície. Basta que o mundo mantenha sua curiosidade desperta e povoe de imagem seu espírito, que busca sempre escapar da solidão. Outros ficam sempre no mesmo lugar, não cessam de retomar aos mesmos pensamentos, escavam indefinidamente o chão no qual nasceram e ao qual permanecem ligados, afastando-se das planícies que o sol ilumina e que a chuva rega, e procuram no lugar onde estão uma fonte subterrânea, qual possam beber. Vamos pensar um pouquinho nisso aqui, para que não fique muito viajado o nosso encontro de hoje. Todos nós conhecemos pessoas que são assim. Todos nós conhecemos pessoas que são verticais e dispersas, e todos nós conhecemos pessoas que são extremamente, são horizontais e dispersas, e pessoas que são extremamente verticais e buscam de modo natural a solidão, né, o afastamento. O que que o Laverne está querendo dizer aqui? O Laverne está querendo dizer que dos dois tipos humanos, eles estão em contato com a vocação e o destino dessa pessoa. Porque aquele que é vertical, aquele que é, né, tem um contato com o mundo,
superficial, raramente ele encontrará a sua vocação. Raramente ele encontrará ali o seu dever e o seu lugar no mundo. Raramente ele encontrará ali, né, aquilo que ele realmente deve fazer no dia a dia. Então vamos entender um pouquinho melhor. Vamos explorar um pouco melhor. Vamos sair um pouco das palavras bonitas de Lavelle e aplicar isso aqui no nosso dia a dia. Porque, afinal, daqui a pouco, quando essa aula acabar, nós vamos pegar o carro, o trem, o metrô. Tem gente que já está aí se dirigindo ao trabalho. E eu tenho certeza que pelo menos alguma vez, né, já passou pela nossa cabeça. Será que eu nasci para isso? Será que eu nasci para essa atividade? Será que eu nasci para fazer isso pro resto da minha vida? Vocês já tiveram essa sensação ou não? Vocês já se perguntaram isso ou não? Respondam-me aí, pessoal. É quase um clamor, né? Quase uma tristeza e uma aceitação que caminham juntas. Olha aí, com certeza, várias vezes, sim. Perfeito. Olha só, como é difícil e como seria desejável poder reunir a extensão e a profundidade, seguir todos os caminhos para onde a vida nos lança, sem nunca afastar-nos do ponto de onde ela brota. Aí a a gente já começa a ter as primeiras pistas daquilo que vai ser vocação. Pessoal, percebam que aqui hoje nós não vamos tratar na vocação no sentido, por exemplo, religioso católico, né? Que existem apenas dois, né? A vida, a vida celibatária, né? A vida aí como padre, como uma freira, como um monge, ou a vida de casado. O que eu quero dizer, pessoal, é exatamente aquela vocação que brota do nosso peito e que a gente muitas vezes se pergunta e se questiona e se coloca da seguinte forma: eu queria tanto fazer alguma coisa que fosse impactante, que fosse relevante, que fosse, né, realmente importante para alguém, realmente importante para alguém. Essa com certeza está na cabeça de todo mundo. Essa com certeza está, né, na ali nas nossas reflexões sobre as nossas atividades. É sobre isso que eu quero falar. É sobre essa vocação. Porque às vezes você pode estar já inserido no caminho da sua vocação de forma, você já é uma pessoa casada, você está nas vias do casamento, mas ok, como eu impactarei o mundo? Essa é a resposta nuclear, essa é a resposta central. Beleza? O que eu quero que vocês entendam aqui é que o primeiro exame que nós temos que fazer, e eu falo por mim, né? Falo por mim muito isso, é exatamente, né, a busca de realmente fazer a diferença na vida das pessoas. E a gente faz essa reflexão às 6h10 da manhã, né? 6h10 da manhã, porque eu quero que vocês partam disso para um dia diferente. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês tenham aí é o seguinte: será que essa minha ânsia de grandeza, ela está de mãos dadas com a humildade e com a caridade? Porque se nós colocarmos, né, as nossas aspirações de grandeza descoladas da caridade e da humildade, nós vamos sempre, sempre, sempre desejar aquilo que nós não temos. Nós vamos sempre desejar aquilo que nós não somos. Nós vamos sempre desejar impactar mais e mais pessoas. E a verdade, pessoal, é que o impacto que nós vemos e que nós percebemos, ele é um impacto muito limitado, né? Nós temos uma percepção muito limitada. Nós temos uma análise do curso da história muito limitada.
Se a gente for pensar, a gente consegue raciocinar com talvez alguma clareza durante de um espectro de 20 anos, né? Mas o que são 20 anos para a história do mundo, por exemplo? Nada, né? Então vamos lá, uma mãe que fica em casa e cuida dos seus filhos, né? E se faz essa pergunta descolada da caridade, descolada da humildade, provavelmente ela não vai encontrar em si, ela não vai encontrar nessa pergunta, nesse questionamento, ela não vai encontrar aí nenhum significado relevante. Ora, eu não estou me comunicando com milhões de pessoas, eu não estou me comunicando, né? Eu não tenho aí um impacto em escala global, mundial, regional, seja o que for. Ok, você não tem. Mas diante da caridade e da humildade, diante dos seus filhos, qual o impacto seu na vida deles? E qual o impacto deles na vida dos outros, né? Se a gente for pensar, o poder que é se comunicar bem com poucas pessoas, tá? Se comunicar bem com clareza, com verdade, com identidade para poucas pessoas, o que que isso pode ocasionar em gerações? Vamos pegar o exemplo aqui do próprio Cristo, que se comunicou basicamente com 12 pessoas. Qual foi o impacto disso nas gerações seguintes? Qual foi o impacto do treinamento, né, da expansão daquilo ali, né? Ele tinha capacidade para falar com milhões de pessoas ao mesmo tempo? Tinha. Contudo, ele escolhe se comunicar com 12 pessoas, quase que treinar e modificar os corações dessas 12 pessoas para que essas 12 falassem com mais 12 e mais 12 e mais 12, impactando assim bilhões de pessoas nas futuras gerações. Então, a nossa reflexão, ela é justa, ela é digna, mas ela sempre tem que estar acompanhada da caridade e da humildade. Pedro, que diabo é caridade e que diabo é humildade? Humildade, pessoal, é sempre você colocar diante de você, se aquilo que você está fazendo ou deixando de fazer não é por inveja, ou melhor, né? Não é por vaidade. Se eu quero me comunicar com milhões de pessoas porque eu quero ser conhecido, isso é vaidade. Agora, se eu quero me comunicar com milhões de pessoas porque genuinamente eu acredito que eu posso ajudar milhões de pessoas, isso é caridade. Isso é caridade. Porque se você pode ajudar as pessoas, né? E se você não se coloca nessa posição de querer ser o holofote, querer ser o fim do discurso, então você está numa posição de caridade, de humildade. Agora, se você coloca porque você quer ser famoso, conhecido, isso é vaidade. Então, a chave, ela é sempre no que a gente vai chamar na filosofia de dialética. Ela é sempre aí um, um equilibrar de opostos, beleza? Um equilibrar de opostos. Pessoal, olha só que interessante, tá? Louis Lavelle vai dizer que para encontrarmos em nós a vocação, encontrarmos em nós o que ele vai chamar de gênio próprio, ou seja, o talento próprio. Coloquem, escrevam aí, talento próprio. Percebam, pessoal, que nós já desenvolvemos centenas de atividades durante a vida, centenas de atividades durante a vida. Essas atividades, elas são diversas e dependendo do estágio da vida que a gente está, elas vão alterar completamente. E nós encontramos ali sentido, acolhimento e verdade em muitos momentos. Muitos momentos. Então vamos entender uma coisa. Olha o que Lavelle vai dizer. Todos os homens têm gênio, ou seja, talento, se forem capazes de descobrir o seu talento próprio. Mas o difícil está aí. Olha só as palavras de Lavelle. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui. Porque isso aqui, ele tem a capacidade de mudar a sua percepção sobre.
as suas próprias ações, sobre as suas próprias vontades, sobre sobre a sua própria biografia. Eu vou ler novamente. Todos os homens têm gênio, se forem capazes de descobrir o seu gênio próprio. Mas o difícil está aí. Quase sempre não fazemos outra coisa senão invejar outra pessoa, imitá-la e buscar ultrapassá-la, em vez de explorar nosso próprio interior. E não se pode esquecer que todas as vezes que somos fiéis a nós mesmos, sentimos um ardor lúcido que ultrapassa todos os outros prazeres. Retira-lhes todo o sabor e daí por diante os torna inúteis. Pessoal, todos nós temos talentos. O problema é que nós estamos olhando para o outro e não para nós mesmos. Pessoal, esse ardor que ele fala aqui é um ardor físico, real. Quando vocês estão diante da vocação de vocês, vocês parecem perceber, parecem imaginar que a sua alma expande e aquece, que a sua alma ela ultrapassa o seu limite físico e corporal. Quem já sentiu essa sensação quando está diante de algo que ama, quando está diante de algo que tem muito interesse, quando está diante daquilo que realmente importa? Quem já teve essa sensação de expansão, de ardor lúcido? Como se um caminho, uma avenida se abrisse na sua frente e você pensasse: é por aqui que eu tenho que ir, é por aqui que eu tenho que ir, é por aqui que eu preciso. Exatamente. É por aqui que eu preciso seguir e é por aqui que tudo faz sentido. O problema é que nós deixamos essa originalidade, nós deixamos de ouvir esse clamor lúcido, esse ardor lúcido que está no nosso peito. Por quê? Porque a nossa sociedade, a nossa cultura moderna e contemporânea, ela passou a dizer o seguinte: olha, essas coisas não existem. O que você tem que fazer é encontrar um trabalho que vai te dar aí conforto físico. Ou então, o seu pai, a sua mãe, fala: olha, não, você tem que seguir por aqui. Você tem que seguir por aqui, porque isso aqui vai te dar estabilidade. E a gente percebe, pessoal, que a maioria dos casos das pessoas que seguem o seu coração, seguem o seu caminho e Gente, pegou blusa. né, e não desistem, elas certamente, tá? Elas vão obter sucesso. Obter sucesso material, Pedro? Não. A questão aqui não é, mas é aquele encontro consigo mesmo. Ela será horizontal e ela também será vertical. É o encontro, é a cruz que forma a personalidade humana. É a cruz que forma a personalidade humana. Como é difícil e como seria desejável poder reunir a extensão e a profundidade, seguir todos os caminhos para onde a vida nos lança, sem nunca afastar-se do ponto de onde ela brota. Ter raiz, mas também dar frutos. Ter raiz, mas também dar frutos. Vocês conseguem entender essa dualidade que a vocação pede para a gente? É não sair por aí se vendendo, se prostituindo, por qualquer ideia que apareça. Ter raízes sólidas, mas também ter extensão horizontal. Saber de onde veio, mas não ter medo de dar passos, de caminhar, de ter novas perspectivas, de ter novos rumos, de mudar os seus rumos. Beleza? E olha só que interessante, ele continua ainda falando sobre isso. Ele fala, ó,
há diversidade de dons, há diversidade de modos de ação e há diversidade de mistérios. Isso aqui, pessoal, é Coríntios, né? Coríntios, 1 Coríntios 12, de 4 a 6, né? Versículo 4 ao versículo 6. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de mistérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de modos, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Eu quero que vocês escrevam assim: cada um recebe o dom. Cada um recebe o dom. Pessoal, putz, se a gente pensasse nisso todo dia ao acordar, parasse de olhar para o lado, parasse de copiar os outros e buscasse a sua própria identidade. E aqui, pessoal, é o seguinte, cara, vocês já pararam para pensar que você é único no universo? Que não existe nada como a Nathalie, como a Vera, como o Pedro, como a Marielle, como a Ellen, como a Ana. Nada, 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 nada. Você é único. Se você não aproveitar a sua vida agora, se você não aproveitar a sua vida hoje, você vai passar por ela sem fazer nada. Nada, exclusivamente nada. Ninguém Ninguém se lembrará de quem o Pedro foi se eu não agir, se eu não colocar na minha cabeça, na minha ideia, que cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. E aí, né, Paulo, aqui um diálogo entre Paulo e Lavelle, né? Aqui Paulo continua. A um, o Espírito dá a mensagem da sabedoria, a outro a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito dá a fé. A outro ainda, o único e o mesmo Espírito concede o dom das curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento. A outro, o dom de falar em línguas. A outro, o dom de as interpretar. Mas é o único e o mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons conforme lhe apraz, conforme lhe agrada, conforme lhe é necessário. O problema é que foi dado ao Pedro, vamos lá, como um exemplo hipotético aqui para a gente entender, tá? Foi dado ao Pedro o dom de cura, mas o Pedro quer copiar, né, ali, insistentemente, o vizinho, a quem foi dado o dom de profecia, o dom de falar em línguas, mas o meu dom é de cura. E se eu não olhar para mim, e se eu não olhar naquele momento que o Lavelle vai dizer o seguinte, e não se pode esquecer que todas as vezes que somos fiéis a nós mesmos, sentimos um ardor lúcido que ultrapassa todos os outros prazeres. O problema é que nós não somos fiéis a nós mesmos. Nós buscamos sempre a identidade, a nossa identidade no outro, e o outro no outro, e o outro no outro, e o outro no outro. Pessoal, todos nós recebemos talentos, todos nós recebemos vocações. Qual é a sua? Qual é a sua? Você gosta de escrever? Você se sente bem ao escrever? Você se sente bem ao aconselhar? Você se sente bem ao servir? Você se sente bem, né, ao tornar o ambiente organizado, belo e agradável? Você se sente bem
ao cozinhar, servir ao próximo com uma comida bem feita. Percebam, pessoal, que a caridade e a humildade aqui, caridade e a humildade, elas vão andar juntas com o seu gênio próprio, com o seu talento próprio. Olha só, o simples pensamento do nosso gênio agita nosso amor próprio, lhe dá uma espécie de ansiedade e já a satisfaz mais forte e mais sutil. No entanto, nosso gênio é contrário ao nosso amor próprio, que é uma preocupação consigo mesmo, que coloca a opinião acima da realidade e que, em vez de favorecer o nosso talento, lhe faz um obstáculo e o impede de se exercer. Ora, o talento se mostra no momento em que, renunciando a todos os movimentos do amor próprio, que não cessam de nos perturbar e de nos divertir, temos um acesso ao mundo espiritual, cuja descoberta é o resultado do desapego puro, mundo espiritual que nos dá o que não saberíamos dar a nós mesmos e do qual nos tornamos a testemunha e o intérprete, em vez de fazê-lo servir aos nossos próprios fins. Portanto, é o abandono de todo o amor próprio que nos revela nosso talento verdadeiro. Pessoal, quando a gente para pensar em vocação, quando a gente para pensar em, né, aquilo que somos chamados para fazer aqui enquanto estamos vivos, no dia de hoje, né? No dia de hoje, porque percebam, pessoal, nós só temos dois momentos na vida, dois momentos na vida, agora e a hora da nossa morte. O único evento claro e certo é que vamos morrer. O único momento no qual você pode contar, sem dúvida nenhuma, é o momento da sua morte. O único momento que não vai deixar de existir é a sua morte. E o outro momento que você pode ter alguma certeza, uma certeza relativa, é o agora. Então são 6h28 da manhã. O que no dia de hoje eu vou fazer para procurar em mim aquilo que eu fui chamado? Vamos lá. Imagina se Picasso fosse copiar, né, Cervantes. Ele ia ser sempre um Cervantes de segunda, terceira, quarta classe, quinta classe. Provavelmente ele nunca ia descobrir aquilo que ele foi feito para fazer. Vamos supor que, sei lá, se Machado de Assis colocasse na cabeça que ele tinha que pintar quadros, porque ele queria copiar o vizinho dele, nós não teríamos, né? Nós não teríamos o quê? Uma obra de identidade própria. É sempre muito importante lembrar da finitude de nossas vidas. É sempre muito importante. Olha só o que eu comprei na minha última viagem. Isso aqui sou eu amanhã. Isso aqui sou eu amanhã. Isso aqui é você amanhã. Isso aqui é você amanhã. É sério. Não, a gente tá rindo. Mas olha só. Isso aqui sou eu e você amanhã. Não vai ter trabalho. Não vai ter dinheiro. Não vai ter concurso público. Não vai ter nada. Isso aqui é o que vai sobrar de nós. Então, pessoal, né, quase aquela cena do Shakespeare lá, assim, ó. Agora é a hora do print, né? Para todo mundo, entendeu? Isso aqui somos nós amanhã. E que diabo a gente veio fazer nesse mundo que é só desgraça?
que é só crime, violência, corrupção e assim por diante, né? Precisamos pensar e pensar muito bem que todos os homens têm talentos próprios, se forem capazes de descobrir o seu gênio próprio. Inveja, a imitação, a cópia. Pessoal, nós podemos modular as pessoas, fazer parecido. Isso é até fundamental. Só que esse é um passo posterior do passo que você encontra pelo menos a direção. Você está no centro de um mapa e você precisa descobrir se você quer ir para o norte, para o sul, para o leste ou para o oeste. Você precisa descobrir isso. A partir daí, não, eu tenho que ir para o norte. Eu vou seguir por esse caminho. A partir do momento que você descobriu que você tem que seguir para o norte, você vai começar a copiar, a modular pessoas que foram para o norte igual você quer ir. Então, a cópia naquele momento, a cópia no momento posterior, modular o momento, modular as ações. Vamos lá, se eu quero ser um escritor, né? Eu tenho que saber o que os grandes escritores leram, quais eram a rotina deles, como eles faziam para não morrer de fome enquanto eles escreviam. Dois, tá? Para sair dos exemplos assim famosos. Se eu quero ser, olha, a minha pretensão é cuidar dos meus filhos, né? As minhas pretensões são cuidar dos meus filhos e fazer da minha família o melhor ambiente possível. Pessoal, tem coisa mais linda e importante do que isso? Nós nos esquecemos que 99% da nossa vida acontece ou em função ou no meio da nossa família. Se a gente sai para trabalhar todos os dias, é porque nós queremos que a prosperidade alcance a nossa família. Se nós estamos juntos com a nossa família, nós queremos que aqueles momentos sejam bons, felizes e saudáveis. Então, a nossa família ela é o eixo e o núcleo da onde as coisas vão acontecer. E se a nossa vocação for fazer com que isso seja mais e mais frutífero, produtivo e harmonioso, o resto do mundo não importa, porque 99% das nossas vidas estão ali. Né? Como que nós encontramos? E aqui, pessoal, é aonde eu, por experiência própria, encontrei um modo de testar, né? De testar para onde a minha vocação teria que ir. E esse modo se chama desafios. Desafios. Escrevam aí, pessoal, desafios. Desafios. Vai, todo mundo, todo mundo. Desafios. Perfeito. Desafios. Uma vida que não tem desafio, uma vida que você não é desafiado a cumprir alguma coisa, ela está fadado a não encontrar a sua própria vocação. O desafio estabelecido por você mesmo, quando cumprido, é uma das coisas mais maravilhosas que existe. Pedro, como assim desafio? Coisas bestas, pessoal, coisas bestas. Se desafie a correr 5 km. Se desafie a ler um livro novo em tanto tempo, em X tempo. Em uma semana, eu vou terminar o livro. Isso é um desafio. Tirar o açúcar da dieta 5 dias. Ellen, perfeito. Durante 5 dias eu não vou ingerir nenhum açúcar. Isso é um desafio? Durante um dia eu não vou reclamar e nem murmurar.
Durante um dia, durante uma semana, eu vou acordar todos os dias no mesmo horário. Durante uma semana, eu vou acordar, fazer o café da manhã da minha família, da melhor forma que eu consigo. Sacrifícios e mortificações. Só que perceba, Laura, sacrifício e mortificação, você precisa sair, o sacrifício e a mortificação, ele está atrelado à sua rotina. O desafio é aquilo que excede a sua rotina. É aquilo que está além da sua rotina. Então vamos lá. Há umas 2 semanas eu me propus a fazer um sprint de triatlo. 750 metros de natação, 20 quilômetros de bicicleta e 5 quilômetros de corrida, um atrás do outro. O que que é isso? É um desafio? Cara, eu acho que eu já contei para vocês. No final, eu tava morrendo, morrendo. E eu botava na minha cabeça o seguinte: eu só vou parar se eu desmaiar. Eu não quero saber, eu só vou parar se eu desmaiar. Se eu não conseguir, eu não vou completar esse desafio apenas se eu desmaiar. Qual o desafio que você coloca na sua vida? Vamos lá, eu gosto de escrever. Coloque num desafio de escrever um texto por dia durante uma semana. Coloque um desafio. Ah, eu sou tímido, Pedro. Então, o seu desafio é fazer uma coisa que um tímido jamais poderia imaginar em fazer. Gravar um vídeo mostrando o rosto e colocar nos stories. Ah, Pedro, o meu desafio, o meu grande problema eu não sei se eu nasci para influenciar os outros. Eu não sei se eu nasci. Pessoal, presta atenção. Todos nós nascemos para influenciar uns aos outros. Seja por meio da palavra, seja por meio da oratória, seja por meio da escrita, seja por meio das nossas ações, seja por meio das nossas escolhas, seja por meio. Vocês estão entendendo? Olha só o que vai dizer aqui. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Então, se você é tímido, extrovertido, não importa. O seu dom ele foi feito para que todos que estão ao seu alcance vejam. Todos. E nesse sentido, a tua timidez, ela é egoísmo. Nesse sentido, a tua timidez é egoísmo. Qual o desafio que a gente vai colocar para essa semana, por exemplo? Qual o desafio? Ah, Pedro, eu estou afastado de Deus. Estou afastado da minha religião. Cara, eu vou rezar um terço por dia. Eu vou ao culto todos os dias. Eu vou ler o livro X da Bíblia até o final da semana. Tem textos bíblicos finíssimos, curtíssimos. O próprio Lumen, pessoal, é um desafio. O próprio Lumen é um desafio. E quantas pessoas não conseguem cumprir o desafio? Por quê? Porque estão olhando para o lado, porque querem muitas coisas ao mesmo tempo, porque não, né? Porque não tem foco. Ok, Pedro, me dê algumas dicas de como descobrir a minha vocação, né? Vocês podem estar pensando aí. Vamos parar de lero-lero, de coisa. Me dá alguma dica para eu descobrir de fato a minha vocação. Pessoal, a resposta também está em Lavelle. Também está nos textos dele. Quando estamos diante dos nossos talentos e vocações, experimentamos uma espécie de ansiedade e satisfação. Prestem atenção nisso. Não é a ansiedade generalizada e doente que acontece por aí, tá? O dicionário vai dizer que ansiedade
é um grande desejo acompanhado de impaciência. Nós precisamos tirar essa impaciência. Escrevam assim. Escrevam assim. Vou repetir, Karine, agora. A ansiedade é um grande desejo acompanhado de impaciência. Se você quer descobrir a sua vocação, você precisa retirar o elemento da impaciência. E você precisa adicionar aí a satisfação e a paciência. É um desejo paciente. É um desejo paciente. O grande desafio de encontrar nossa própria vocação é retirar o elemento de impaciência do nosso desejo. Pessoal, todos nós gostaríamos de nos relacionar melhor com as pessoas que amamos. Todos nós gostaríamos de estar financeiramente melhor. Todos nós gostaríamos de nos envolver com coisas que nós amamos. Eu vou pegar um exemplo aqui, por exemplo, né, por exemplo, mas de que eu sei e que eu acho assim incrível, que é o marido da Vera. Se eu não me engano, ele faz História da Arte como segunda graduação. Não é isso, Vera? E a Vera conta para nós que esse contato com aquilo que ele faz, com o que ele sempre fez. Quantos anos, Vera? Me desculpe aí a pergunta, tem o seu marido? E qual foi a primeira graduação dele? Olha aí, começou aos 44, uma graduação de História da Arte. Hoje, quase 46. Percebam claramente o que é a vocação aí. Não tem nada a ver com idade, não tem nada a ver com fazer dinheiro. Fez direito primeiro, né? Cursou direito. Primeira faculdade dele foi direito. E aos 44 anos ele decidiu ingressar na graduação de História da Arte. É claro que a vida, pessoal, ela não é. Eu quero que vocês desassociem a questão da vocação com a questão de fazer dinheiro. Viver da arte, não tem essa expressão? Isso é coisa de adolescente. A vocação, ela é algo que nos aquieta e que nos dá sentido. Não necessariamente nós temos que colocar 100% da nossa vida naquilo. Vamos pegar, por exemplo, né, Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, grande escritor brasileiro, famoso escritor brasileiro, né? Muito conhecido pelo Grande Sertão Veredas, mas eu pessoalmente prefiro assim 1 milhão de vezes a obra dele que chama A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Para mim assim é o ápice de João Guimarães Rosa. Mas se a gente for olhar a vida dele, ele se forma em medicina, depois se torna diplomata e depois, né, se dedica à literatura e vira um escritor, um grande escritor. Perceba, pessoal, que o fato dele fazer dinheiro com medicina, o fato dele ter se tornado diplomata e o fato dele ser reconhecido hoje como escritor, uma coisa não tem nada a ver com a outra. No momento em que ele estava vivo, o que mantinha ele financeiramente saudável provavelmente era o salário dele como diplomata. Ele foi cônsul do Brasil na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial e trouxe, né, e contribuiu para a fuga de muitos judeus naquela época. Provavelmente o conforto material dele foi por causa do trabalho que ele exercia. Mas qual era a vocação dele? A vocação dele era a escrita.
Seria interessante ele ter abandonado o trabalho dele para ele viver apenas da vocação dele? Claro que não. Ele tem responsabilidades com a família dele. Ele tem responsabilidades. É a mesma coisa do esposo da Vera. Se lá atrás ele tivesse saído do emprego dele para cursar História da Arte, como seria o ambiente de vida dessa família? Mesmo que a Vera tivesse o trabalho dela, eu estou aqui conjecturando, pegando como exemplo, tá, Verinha? Como seria isso? E aí você percebe que você tem múltiplas vocações. Você tem a sua vocação diante da sua família, que a do homem é uma e da mulher é outra. Que, claro, um pode ajudar o outro sem problema nenhum, né? Só a mulher pode gerar a vida dentro da família, mas isso não significa que o homem não possa ajudar a mulher nessa tarefa. Como seria, pegando aqui a família da Vera, né, como exemplo, se o marido dela virasse e falasse, assim, olha, Vera, a partir de hoje eu não vou trabalhar, eu vou me dedicar 100% à minha vocação, que é entender, né, a linha do tempo aí e a grande tradição que é a arte. Então eu vou sair do meu trabalho, eu vou fechar a minha empresa, seja lá o que eu faça hoje, e eu vou me dedicar exclusivamente à minha vocação. Vocês acreditam que isso é aquilo que realmente seja a vocação dele? Ou a vocação ela tem múltiplas frentes? Vocês estão conseguindo entender? Sim ou não? Respondam-me. Agora pense o que é o enriquecimento pessoal dessa família, pegando como exemplo a Vera e a família da Vera, que eu tenho muito carinho. Pense o enriquecimento cultural que não é o bate-papo da Vera com o marido dela quando ele volta da aula dele, cursando História da Arte aos 44 anos, hoje 46. O encantamento, a nova roupagem, o que são as viagens que eles fazem, o que são os livros que eles leem, o que é o diálogo entre os dois sobre isso. Daí, da maturidade dele, com 46 anos, pode surgir um livro, pode surgir uma conversa boa, não importa. O importante é que ele está com a sua alma expandida, a Vera está com a sua alma expandida, a família não está retraída. Porque o que coloca, o que 90%, 99% das pessoas vivem é o seguinte: elas vivem em função de gastar o salário delas com lazer, 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 lazer. Lazer e lazer. Pessoal, esse final de semana estava eu aqui, a Ana, minha namorada, a Marina, o Igor, e a gente conversando, e aí a gente começou a colocar aqueles corretores de casas de luxo na TV, no YouTube aqui para, sabe assim, para passar o tempo. E uma coisa que eu percebi, e a gente comentava isso, era o seguinte: as casas, né? As casas modernas, elas são voltadas para o lazer 100%. Nelas você tem sala de jogos, né? Nelas você tem tudo voltado para o lazer, cinema, lazer, 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 lazer. Quando a gente pega, por exemplo, as casas mais tradicionais, nós vamos perceber o que todas elas têm um ambiente voltado para o estudo, para a literatura, bibliotecas inteiras nas casas. Olha aí, biblioteca. Então, isso é muito importante da gente pensar. O dinheiro e a vocação. A sua vocação pode lhe dar dinheiro, mas nem sempre ela vai te dar dinheiro. Mas mesmo assim você tem que fazer, né?
Porque aí a gente vai lembrar de uma outra coisa: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus, né? Então, olha só, desejo e impaciência são duas forças que apontam para direções opostas, e aqui a grande dica é: quando perceber que seu coração queima por algo, entenda isso como um chamado do seu eu ideal para o seu eu atual. Escrevam aí, um chamado do meu eu ideal. Qual é o seu eu ideal? Pessoal, peguem uma folha de papel mesmo, assim, e escrevam, assim, todos os aspectos da sua vida. Vamos lá. Profissional, financeiro, saúde, relacionamento, vida espiritual. Façam isso, encontre essas 12 áreas e fala assim, qual é o melhor de mim em cada uma delas? E preencham. Pá, 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 pá. A vocação é um chamado do seu eu ideal para o seu eu atual. Atualmente, você está acabado, perfeito, ou você está em construção? Porque, na verdade, as pessoas que reclamam da sua vocação, de não encontrarem a sua vocação no mundo, são aquelas pessoas que se cansaram de construir a si mesmo. Elas estão acomodadas. E aí vem o desafio: correr, nadar, viajar para um lugar novo, pegar sua família e falar, pessoal, hoje nós vamos fazer uma trilha, hoje nós vamos nadar em tal lugar, hoje nós vamos para um clube diferente, hoje nós vamos fazer um piquenique, hoje nós vamos, vou pegar o meu namorado, meu marido, vamos dar uma volta completa, sei lá onde, vamos comprar a bicicleta, vamos entrar para academia, entendeu? Ellen, são textos esparsos, tá? Do filósofo Louis Lavelle. Então, é um chamado do seu eu ideal para o seu eu atual. Nesses momentos, né? Nesses momentos, quando você tem o que o Lavelle vai dizer, né? Aquele ardor lúcido que ultrapassa todos os outros prazeres, o que você tem aí é como se a sua vida tivesse harmonicamente, né, presente. É como se as cordas do violão da sua vida elas estivessem totalmente afinadas. Elas estivessem, né, em concerto com C. Existe o concerto com S, que é de consertar, que é de, né, consertar aquilo que está quebrado, e existe o concerto com C, que é aquele que está tudo que está no lugar certo, acontecendo da maneira que deveria acontecer. Um concerto de música com C é aquele que, né, as coisas acontecem da forma que deveriam acontecer. Portanto, saiba separar o desejo da impaciência, direcione sua vida para aquilo que lhe dá sentido. É ler, escrever, pintar. Você nunca vai saber se a sua vocação é a pintura, se você nunca pintar um quadro. Se você nunca pintar um quadro, quem te garante que não é? Você nunca vai saber se a sua vocação é cantar. Pessoal, quantos de nós, né, nos pegamos cantando aí, sei lá, no dia a dia? E se a sua vocação for essa? Procure um lugar para você desenvolver essa vocação. Você nunca vai saber se a sua vocação é o violão, se você nunca tocar um violão. Você nunca vai saber se a sua vocação é ensinar, se você não se colocar na frente das pessoas e começar a ensinar. Ah, Pedro, mas quem vai querer aprender comigo? Ninguém, se você continuar pensando assim.
Você nunca vai saber se a sua vocação é a atuação, se você não se matricular numa escola de teatro. Você nunca vai saber se a sua vocação é a música, a dança. E aqui não tem nada a ver com fazer sucesso. Eu estou falando de encontrar aquilo que o Lavelle chama de ardor lúcido, que ultrapassa todos os outros prazeres, retira-lhes todo o sabor e daí por diante torna todos os outros prazeres inúteis. Olha só o que o Lavelle diz. Dirão que não há escravidão pior do que ele estar encerrado na sua própria essência. Mas o eu que se queixa disso prova claramente que não encontrou a sua própria essência. E o admirável é que dependa de nos encontrá-la, aprofundá-la e ser-lhe fiel. Na falta disso, ela é nada, como uma força deixada sem emprego. Num certo sentido, pode-se dizer que o característico da loucura é querer escapar à sua própria lei e não projetar bastante luz nem bastante amor sobre esse ser que trazemos em nós e que depende de nós não conhecer, mas realizar. Cara, olha isso. Que a consciência parece nos ter sido dada menos para escolher o que queremos ser do que para descobrir o que somos. Só somos verdadeiramente livres quando acolhemos a revelação da nossa própria necessidade. Até então nos acreditamos livres, mas somos joguete dos nossos caprichos. Não fazemos senão passar de uma tentativa a outra, de um fracasso a outro, sempre insatisfeitos e exteriores a nós mesmos. Prestem atenção. Os desafios precisam ser colocados. Por quê? Porque olha só o que ele vai dizer. Não, nós devemos projetar bastante luz e bastante amor sobre o que trazemos em nós e que depende de nós não conhecer, mas realizar. Beleza, pessoal? Escrevam aí para mim, realizar. Eu fico por aqui, um beijo, um abraço em todos e até o nosso próximo encontro. Beleza? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Bom dia para vocês e que essa aula não seja inútil aí, palavras jogadas, né, e desperdiçadas. Beleza? Bom dia e uma ótima semana para todos, pessoal.